Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é a professora Mônica Lopes e hoje a gente vai falar sobre o sangue e os seus componentes. Quando a gente fala no sangue, a gente fala que ele é composto por um tecido, esse tecido vai ser de cor avermelhada e vai ser formado por duas partes, uma parte mais sólida e uma parte mais líquida. O sangue é um fluido, né, viscoso e ele vai circular por todo o organismo, transportando diferentes materiais, né? Através do corpo de um indivíduo, o sangue vai ter mais ou menos, em média, de 5 a 6 litros de sangue no corpo de uma pessoa. Então, uma parte desse sangue ele vai ser composto de líquido, que vai receber o nome de plasma, e a outra parte vai ser elementos que vai estar imersos, que vão ser células sanguíneas, fragmentos de células, vai ter plaquetas, né? O plasma, o que é o plasma? O plasma ele é um líquido de cor amarelada que vai representar cerca de 50% do volume total desse sangue no corpo humano. Ele vai ser constituído por água, vão ser dissolvidos, né, através de nutrientes, do gás oxigênico, gás carbônico, dos hormônios, além de alguns resíduos que vão ser produzidos pelas células. As células sanguíneas, nós temos os glóbulos vermelhos, que na parte interna, né, através dos ossos longos, vai ser conhecido como a medula óssea. Essas células elas vão durar no sangue aproximadamente 120 dias. Depois desse período, o que vai acontecer? Essas células vão ser destruídas no baço e no fígado e na própria medula óssea. A medula óssea, né, da pessoa é um tecido rico em células troncos. Então, elas vão ser capazes de originar diversas células para o nosso sangue, os glóbulos brancos, né? E além disso, na medula óssea, o que vai acontecer? Podem produzir, né? Pode ser originado no baço e no timo. O tempo de vida, né, do glóbulo branco varia mais ou menos até alguns meses ou anos. Isso vai depender muito. Então, quando a gente fala desses elementos figurados, né, a gente fala que o sangue ele vai ser composto por um tecido que vai se caracterizar por uma parte líquida, né, na circulação sanguínea. Esses elementos figurados, né, como eu falei, vai ser composto de hemácias, de leucócitos, de plaqueta, que vai estar mergulhado no plasma. Então, o que vai acontecer? O sangue ele vai realizar o transporte. Esse transporte ele vai conter células que pode acontecer de ter células de defesa, né? No caso do nosso organismo, o plasma ele vai ser um composto principalmente por conter a maior parte de água, 90% do plasma vai ter água, vai ter proteínas, 7%. Então, a pressão que ocorre dentro do plasma, ele vai ser mais ou menos a 0,9%. Do plasma, né, a gente pode também fazer, né, realizado aquela solução fisiológica que faz aquela limpeza de alguns ferimentos, né, que a pessoa às vezes se machuca. Então, aquele sorinho que faz essa limpeza é composto pelo próprio plasma do sangue, ele é feito do próprio plasma do sangue. Né? E o que são esses elementos figurados, né, que a gente falou? As hemácias, aqui tem a figura dela, ela tem esse formato de disco côncavo, né? Então, o diâmetro da hemácia vai ter mais ou menos 7 nanômetros. Elas não possuem núcleo, né? E as hemácias, elas, por milímetro cúbico de sangue, as mulheres elas podem ter de 4,5, né? No interior dela, das hemácias, estão que a hemoglobina é uma proteína que ela vai funcionar como um transporte de oxigênio e ela vai ser formada, né, por grupos de cadeias polipeptídicas, né, dentro do sangue. Elas vão ser formadas pelo grupo M.
é um composto químico que ele tem um ferro no interior dele. Então, em cada milímetro de sangue, um ser humano ele vai apresentar, né, pode apresentar de 5.000 a 10.000 leucócitos dentro de suas células. Vão atuar essas células como células de defesa. Qualquer corpo estranho que tiver dentro da nossa corrente sanguínea, eles vão ter essa capacidade de ir lá e expulsar esses elementos, esses agentes infecciosos da nossa célula, que vai funcionar como se fosse uma toxina, né? E eles são classificados em granulócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que tem no citoplasma. Esse citoplasma, ele vai conter esses glânulos, né? Esses agranulócitos, que são o quê? Os linfócitos, eles vão ser células de defesa que vai estar ali nas nossas células. Aqui tem, ó, como que é, né, o formato dele, o eosinófilo, o basófilo, o linfócitos e o monócito. Dentro desses elementos que a gente falou, as plaquetas, elas não vão ser células, gente. Elas vão ser fragmentos que vai estar onde? No citoplasma. Elas vão ser liberadas, elas possuem esse formatozinho aqui, ó, discoides, não tem núcleo, elas participam do processo de coagulação do sangue. Ela que faz aquele coágulozinho ser formado quando a gente tem algum tipo de ferimento. Para quê? Para que aquele formato ela diminua o sangramento. Então, elas vão estar em alguns vertebrados e vai estar em alguns mamíferos também. As hemácias, elas vão permanecer na circulação sanguínea, tá? E elas vão ser, né, como eu tinha falado antes, elas vão ser destruídas pelo baço, né? Então, nas hemácias, né, ela vai ter uma parte que vai ser de proteína e outra parte de ferro. E essas substâncias, elas vão ser reaproveitadas, mas depois ela vai ser transformada em bilirrubina. É uma excreta que vai ter no bile. Embora, né, a gente saiba que a bilirrubina, o baço que vai conter essas hemácias, a bilirrubina, ela seja um órgão importante, porém, ela não vai ser tão fundamental para as nossas vidas. E o que é anemia, gente? A anemia é exatamente isso, a diminuição da quantidade dessas hemácias dentro do nosso sangue, né? Então, a concentração, mais ou menos, no sangue, ela fica abaixo de 11 gramas por cento. Ela vai diminuir a capacidade do sangue transportar o oxigênio para todos os nossos tecidos no nosso corpo. A falta dos tecidos, né, ela vai prejudicar o que a gente chama de respiração aeróbica, aquela respiração que tem oxigênio. Então, a produção de energia, que é obtida através do sangue e do calor, vai ficar comprometida se isso acontecer. Por exemplo, no caso das anemias carenciais, né, que vai ter carência de ferro, carência de vitamina B12, carência de ácido fólico. Outro tipo de anemia também é a ferropriva, né, que vai causar o quê? Vai ser causado por doenças, né, como parasitos, né, que pode ter no nosso estômago. É causado pela diminuição dos glóbulos vermelhos, pode ser decorrente de uma leucemia, né, de um câncer no sangue, né, pode ser decorrente também por conta das células que se filtram na medula óssea. Então, vai afetar o tecido de hematopoese. A anemia hemolítica, né, que vai ser quando a célula vai causar destruição nas hemácias. Por que ocorre esse tipo de anemia, no caso hemolítica? Isso aí é um fator genético, né, e pode ser causado também por alguns agentes parasitas, toxinas, né, ou através de transfusão de sangue mesmo. Geralmente, gente, a pessoa que tem esse tipo de anemia,
é uma pessoa que ela nasce com isso, né? É um fator genético. E o pessoal que tem isso, quando faz o hemograma na pessoa, descobre rapidamente, porque a hemácia dessa pessoa ela tem a forma de uma foice, ó. Então, eles conseguem visualizar isso. Aqui é um exame, né, feito pela eletroforese, que é que viu, né, no caso, quando um paciente teve, né, tem esse tipo de anemia, e aí expressa mais, né, através dessas proteínas aqui, né, a expressão aparece de uma forma mais intensa, e esse tipo é um fator, geralmente é um tipo de doença, né, que é hereditária. Tá certo, gente? Então, por hoje a gente fica por aqui.